Olá, queridos irmãos e irmãs. Chegou para mim aqui mais uma dúvida. Na realidade, não uma dúvida, mas uma opinião misturado com um questionamento, com uma crítica. Mas vamos ler aqui para a gente aproveitar essa dúvida e aprender um assunto importante da Palavra de Deus. E a dúvida mandada pelo nosso irmão é a seguinte: eu tenho uma opinião formada sobre pastores que recebem salário na igreja. Não concordo. A Bíblia diz que de graça recebeste, de graça dai. Todos devem ser voluntários na obra de Deus. Inclusive, essa questão de vender cursos de Bíblia na internet também é outra heresia, na minha opinião. Tudo com relação às coisas de Deus devem ser de graça. Muito obrigado ao querido irmão que deixou pra gente aqui essa sugestão, essa crítica, e ela vai nos ajudar a aprender esse tema. E você também pode deixar sua sugestão, crítica, né? Se você quiser algum assunto que a gente trate aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários desse vídeo e o seu tema pode ser o próximo vídeo aqui do nosso canal. Antes de te explicar isso aqui, de responder a essa crítica, eu queria pedir a você, deixa o seu like. O seu like abençoa muito o nosso trabalho e ajuda muito e não custa nada para você. Deixa o like no nome de Jesus. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçando10.com, e hoje eu vou conduzir você nesse estudo e nós vamos aprender o real significado de graça recebeste, de graça dai, que as pessoas fazem uma confusão danada a respeito disso, ok? Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Mateus capítulo 10, versículo 8 diz o seguinte: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Quando as pessoas leem esse versículo, geralmente costumam ter muitos questionamentos em sua mente. Olha só, seria lícito, por exemplo, um pastor receber financeiramente pelo trabalho que realiza ali na obra de Deus? Ou, de repente, um autor cristão de livros que se dedica a produzir dicionários, conteúdos de estudo, receber pelas obras que está publicando? Ou ainda, missionários que deixam tudo e vão para terras distantes evangelizar e estariam errados em receber valores para o sustento de si e da sua família, do seu lar? Podemos ainda pensar sobre os professores de seminários que preparam pastores e líderes. Eles não deveriam receber nada pelas aulas que dão. Tudo deve ser voluntário e na boa vontade. E aqueles que produzem, por exemplo, as Bíblias que nós compramos aí online ou nas lojas físicas, estariam então errados em determinar certo valor para a aquisição daquela Bíblia, daquele material? Irmãos, é muito comum hoje que os trabalhadores da obra de Deus sejam bastante hostilizados com o uso desse texto que nós lemos no início, onde muitos vão afirmar que qualquer coisa que venha de Deus deve ser dada, não deve ser de forma alguma ou não deve ter de forma alguma qualquer valor. Tudo deve ser voluntário, tudo deve ser dado. Assim, pastores, autores, músicos, missionários, professores têm sido acusados com base nesse verso de serem mercenários, ou seja, de descumprir o texto bíblico em favor de si mesmo para ganhar alguma vantagem, utilizando então as coisas de Deus. Mas será que o verso de Mateus 10:8 realmente proíbe que pessoas que trabalham na obra de Deus de receber o seu sustento pelo trabalho que realizam? Hoje nós vamos fazer uma análise bastante profunda desse texto, por isso eu peço a você que tenha paciência e que fique até o final. E nós vamos começar essa análise primeiro entendendo o que não significa. Isso aqui é muito importante, porque eu vou demonstrar aqui o que não significa de graça recebeste, de graça dai, com versículos bíblicos, para que depois você, sabendo o que não significa, possa entender comigo o que Jesus está proibindo lá na sua ordem. E é nesse momento que você se inscreve aqui no canal, ok? Faça sua inscrição, estudos bíblicos de segunda a sexta, 15 horas aqui, gratuitamente no YouTube, ok? Vamos então aprender sobre essa questão. De graça recebeste, de graça dai, não significa que a Bíblia proíbe servos de Deus que se dedicam de forma especial à obra do Senhor de serem sustentados pelo trabalho que realizam. Isso fica muito claro quando nós observamos diversos textos e situações bíblicas que eu vou expor na sequência para você entender. Olha só, em primeiro lugar,
Paulo recebeu salário. Sim, muita gente pega o apóstolo Paulo, que por um tempo foi construtor de tendas, para dizer, olha, Paulo trabalhava e nunca recebeu nada para ser missionário. Mentira! Paulo recebeu salário por um tempo para manter o seu trabalho missionário de pé, por exemplo, em Corinto. Observe 2 Coríntios 11, versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Paulo ele tinha ali um desejo de não ser pesado para a igreja de Corinto. E ele decide não ter nenhum sustento vindo dessa igreja. O que causou também ali um pouco de decepção nos irmãos da igreja, mas ele decidiu assim. Mas para que ele fizesse esse trabalho, ele recebeu o salário de outras igrejas. Segunda coisa, Paulo foi sustentado também pela igreja de Filipos, no início da sua caminhada em seu trabalho missionário. Observe o que o apóstolo diz em Filipenses 4, 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Então preste bem atenção. Dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então o que essa igreja mandou para Paulo? Ofertas, o bastante para as suas necessidades. Então observe que receber algo em troca do trabalho que você realiza como missionário aqui, e Paulo foi sustentado nessa questão aqui, não é pecado, está bastante claro dentro da Bíblia. Paulo ainda fala a respeito dos presbíteros, que aqui nesse contexto eram ali pastores das igrejas. Os presbíteros que faziam um bom trabalho deveriam ser honrados, por isso também financeiramente, pelo trabalho que realizavam. Observe bem o texto de 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Não sabemos ao certo o que significa esses honorários, mas o certo é que significa alguma coisa que era dada a esses homens, dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, observe bem esse contexto, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então está claro aqui no contexto que Paulo está falando de sustento, está falando sim de algum recebimento a respeito do trabalho que realizavam. Mas não é somente isso. A Bíblia, no Velho Testamento, já dava o direito do sustento àqueles que eram designados a servir como sacerdotes. No Novo Testamento, Paulo orienta que aqueles que pregam o Evangelho, que tirem também o seu sustento desse trabalho. Olha que interessante, primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? De quem que ele está falando aqui? Dos sacerdotes lá na antiga aliança. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Sacerdotes lá também. Tinha ofertas que as pessoas levavam e uma parte era dos sacerdotes. Está lá na lei, no Antigo Testamento. Assim, diz Paulo, ordenou também o Senhor, está falando de Jesus Cristo aqui, aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O que significa viver do Evangelho dentro desse contexto? Exatamente ser sustentado pelo trabalho que realizam. Paulo considerava o sustento do trabalhador que serviu ao Evangelho como um direito que poderia ou não ser exercido. Preste bem atenção nisso. Poderia ou não ser exercido. Em alguns momentos, Paulo escolheu não exercer, mas de forma alguma pregou contra o direito daqueles que o exercem. Observe bem o texto de 1 Coríntios 9, 4. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Deixar de trabalhar aqui não é ser vagabundo, não é ser sem vergonha. Ele está falando justamente de não ter uma segunda ocupação e, ao invés disso, de se dedicar totalmente ao Evangelho. Eles também tinham
esse direito, embora ele não exerça esse direito em alguns momentos e em outros momentos ele exerça, como nós vimos quando ele recebe salário para poder servir aos irmãos. Então isso aqui é o que não significa. Agora nós vamos entender o que significa. Vamos compreender então agora o que realmente é de graça recebeste, de graça dai. Bom, para responder essa pergunta, basta olharmos para o contexto. O que Jesus deu àqueles discípulos? O que eles receberam de graça de Jesus naquele momento que eles deveriam dar? Vejamos então o contexto, Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes, preste bem atenção, o que Jesus deu-lhes? Autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aí você vai observar no contexto que Jesus chama esses 12 e os envia com diversas instruções. Bom, foi esse poder que eles receberam de graça, de fazer exatamente essa missão que Jesus deu a eles. Assim, de graça recebeste, de graça dai, significa que eles não deveriam usar essa autoridade e esse poder que eles receberam como uma moeda de troca. Ou seja, não lhes era permitido exigir que só fariam aquilo, um milagre ou uma cura, por exemplo, mediante um pagamento. Isso é que está proibido aqui. Achar que de graça recebeste, de graça dai, seja uma proibição, por exemplo, de um autor que dedica anos e anos de estudo e pesquisa, né? Achar que ele está errado em financiar o seu trabalho com a venda de um livro, por exemplo, isso está errado, não é o que Jesus está proibindo ali, de forma nenhuma. Se realmente fosse proibido que tudo aquilo que recebemos de Deus não pudesse gerar algum sustento em nossa vida, então nada, preste bem atenção, nada poderia gerar algum ganho, pois tudo que temos e somos, recebemos de Deus. Sim, você que tem qualquer profissão que você tiver, você recebeu esse talento de Deus, essa força de Deus. É o que diz Deuteronômio 8,17. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá. Preste bem atenção. É Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Então, preste bem atenção. Se você recebeu, por exemplo, o talento para ser um médico, você então deveria atender as pessoas sem cobrar nada por isso? Porque você recebeu isso de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Será que a aplicação do texto de Jesus é dessa forma? Sabemos que não. Ou se você teve a capacidade de criar um comércio para você, você tem uma vendinha, um mercadinho, um açougue, enfim, um varejão. Será que você então deveria dar todos os produtos ali de graça para as pessoas, já que Deus te deu esse lugar, esse comércio, já que Deus te deu força, inteligência, capacidade de ser um empreendedor? Então você tem que dar tudo de graça, pois de graça recebeste, de graça dai? Sabemos que não é isso que Jesus está dizendo ali. Por fim, apenas para pegar mais alguns exemplos, se aquelas pessoas, por exemplo, que imprimem as Bíblias, essas Bíblias que a gente usa, se elas não pudessem cobrar um valor por elas, sabe o que aconteceria? As fábricas fechariam, pois quem arcaria com os custos de produção? Não teríamos mais Bíblias impressas para a gente ler. Se aqueles que se dedicam escrevendo comentários e literaturas cristãs para adultos e crianças, nos ajudando a entender melhor a palavra, não pudessem ter desse trabalho o seu sustento, logo eles teriam de deixar de fazer isso, ou fazerem um ritmo extremamente lento, pois teriam que achar outras formas de sustento para si e para o seu lar. O que isso resultaria? Prejudicaria muito a produção de literatura cristã e o crescimento da obra do Senhor. Se os professores dos seminários não pudessem receber qualquer valor pelas aulas que dão, teriam de parar de dar aulas para cuidar de suas famílias com outro tipo de trabalho. E aí, quem prepararia os pastores? É por isso que Deus, em sua sabedoria, não proibiu que aquele que se dedica ao evangelho possa dele se sustentar, ok? E da mesma forma, os pastores, se eles tivessem que trabalhar o dia todo, né, e depois serem pastores, como que eles iriam visitar? Como que eles iriam dar conta de todo o trabalho? Seria bastante complexo. Evidentemente que eu repudio aqui
todos os excessos e exageros daqueles que são apenas exploradores. Eu estou falando aqui de servos verdadeiros e não daqueles mercenários reais que fazem do evangelho uma estratégia mercadológica apenas para ficar ricos. Mas nós não podemos generalizar e penalizar servos fiéis com base em comportamentos errados daqueles que cometem exageros. E nem usar um texto bíblico de forma errada para acusar servos que estão em acordo com os princípios bíblicos de serem mercenários por receberem o seu sustento merecido do seu trabalho fiel a Deus. Então, de graça recebeste, de graça dai, é um padrão de boa conduta que os servos de Deus devem seguir e não uma forma de jogar servos de Deus em uma sarjeta como se não fossem dignos de serem sustentados pelos trabalhos que realizam. Então, ao irmão que deixou aquela crítica na nossa pergunta de hoje, não concordo com você, pastores podem ser sim sustentados pelo seu trabalho e devem ser, e também autores cristãos, professores, pessoas que se dedicam, exclusivamente a esse trabalho, têm sim o direito de receber, de serem honrados para o sustento de si e do seu lar. Isso não está proibido na Bíblia. O que está proibido por Jesus Cristo, conforme está ali no contexto, era vender aquilo que foi dado a eles, ou seja, as curas, o poder de executar milagres, de ressuscitar mortos e por aí vai. Devemos ter isso em mente. E para você que ficou até aqui, nós temos aqui 2 materiais. Você que entendeu a importância de pessoas como eu, que faço aqui esse trabalho, criarem materiais para o seu crescimento e você também investir nesses materiais para o crescimento, você tem no primeiro link desse no primeiro link desse vídeo, primeiro comentário fixado, mais informações sobre os nossos 2 materiais para crescimento cristão. Conheça a sua Bíblia de capa a capa e Apocalipse, versículo por versículo. Considere crescer, investir nesse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Até o próximo estudo. Deixo aqui mais alguns vídeos para o seu crescimento espiritual. Fica com Jesus.